sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Você que nos dá assim, a alegria de acompanhar, estar presente no YouTube, no Face, no Instagram, deixa aí a sua contribuição a nível de reflexão, de indagação, e nós estaremos interagindo, né? Dentro do decorrer dessa apresentação e posteriormente também, porque fica lá a mensagem, a gente pode entrar a qualquer momento, você pode compartilhar com seus amigos e a gente vai estar interagindo. Nós estamos voltando aqui hoje com o segundo encontro, falando sobre constelação, arte e cura e as constelações na medicina. Hoje é o nosso segundo encontro. Nós estamos falando da nossa querida doutora Dagmar Ramos, né, médica, homeopata, espírita de carteirinha, podemos dizer assim, e consteladora. Então, olá Dagmar, seja mais uma vez muito bem-vinda. Dagmar está chegando. Opa, olá. Oh, chegou. Olá, é um prazer estar aqui novamente com você, Ubirajara. E todos nós aqui do MAP, nós agradecemos muito, né? E aí, com certeza, né, esse material, ele vai para o Rio, para o Brasil e para o planeta. Nós temos o polo lá em Portugal, né? Então, muitos acompanham e o MAP tem uma quantidade enorme. Nós estávamos com 60 mil, 70 mil seguidores, né? Então, um trabalho assim abrangente, né, na área social, e abre campo para diversos tipos de abordagem de assunto. Nós temos aqui programação diária, né? Quem está nos acompanhando agora e que não conhece ainda, pode entrar na página do MAP, tem uma diversidade muito grande de conteúdos, né, de cursos. Participe e deixe a sua contribuição. Então, Dagmar, no último encontro, nosso primeiro encontro, nós falamos um pouquinho, vamos lembrar brevemente, do evento que está assim bem próximo de acontecer, que é a constelação em cena, né? O Celso vai colocar aí para a gente mais uma vez o chamativo do workshop. Fala mais um pouquinho para quem não assistiu. Quem não assistiu o primeiro bloco pode pesquisar lá e entrar e ver o nosso primeiro encontro. Mas aqui a gente está dando essa canja, né, mais uma vez aqui, falando um pouquinho desse encontro, desse workshop que teremos, né? Dia 15 de novembro, aqui no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho, por favor, Dagmar, a respeito desse evento. Então, Ubirajara, é uma alegria enorme nossa de organizar e trazer esse evento que fala sobre as constelações na arte, constelação em cena, constelação arte e cura. São 3 eventos que vão acontecer aqui no Brasil, começando aqui por Goiânia, de onde eu estou falando, né? Eu sou aqui de Goiânia, no começo de novembro, de 7 a 10. A Nura Nevrensiti é roteirista daquela série espetacular que se chama Uma Nova Mulher, não é? Na Netflix. É uma série que está agora já na sua 2ª temporada, e que trata de questões sobre relacionamento, sintoma, vida e morte, não é? E que traz as constelações como um pano de fundo, não é? Tentando entender melhor sobre a vida humana, sobre os relacionamentos, enfim, essa abordagem filosófica, terapêutica, que toma hoje milhões de corações no mundo inteiro, não é? Está presente nessa série, que é escrita por essa roteirista maravilhosa, Nura Nevrensiti, que tem várias outras produções, diga-se de passagem, bastante premiada pelo seu trabalho, e que tem um amor muito grande pelo Brasil. Ela já morou no Brasil, não é? Ela esteve aqui quando estudante, com 17 anos, tem uma família brasileira que a acolheu aqui no intercâmbio, e ela está voltando agora com muita alegria para estar conosco, e junto conosco está essa grande atriz brasileira, a Ingra Liberato, que é também autora, escritora e terapeuta, que trabalha também com as constelações. Então, nós 3 vamos conduzir esses workshops, e no Rio será no dia 15 de novembro,
no feriado do dia 15, em uma sexta-feira, no Teatro Fashion Mall. Esse teatro que tem se destacado no cenário brasileiro, não é, por peças belíssimas, com um foco muito grande na questão da espiritualidade. Então, nós fomos acolhidas pelo teatro e estamos muito felizes de levar esse evento lá. Estão todos convidados. Muito bem, a gente vai lembrando aqui, quem puder vai compartilhando, que realmente é uma vivência, né, assim, fabulosa, né? A gente fala porque nós vivenciamos, né, com a nossa querida Dagmar, fizemos um curso, né, da constelação, isso. Foi o 16ª turma, né? Acho que foi a 16ª, né? 16ª, isso mesmo. E atualmente nós estamos em qual turma de formação de constelação? Que também tem muitas pessoas interessadas. Tivemos a 17ª e o ano que vem vamos abrir uma nova turma, que será a 18ª turma. Então, a oportunidade das pessoas interessadas em fazer um curso sério, com bastante fundamentação. Eu posso dizer assim que como pessoa, como profissional, é um divisor de água, assim, antes e depois da constelação a nível pessoal e também a nível profissional. Então, assim, vale muito encontrar, porque infelizmente, né, às vezes tem ofertas, né, aí no mercado que não são tão sérias, né, nem tão fundamentadas, e acaba descredibilizando, né, exato, o trabalho que a constelação faz. Então, por assim, hoje nós... Sim, diga. Pode falar, querido. Pode falar. Não, estou dizendo que por isso é que nós, e você está junto com a gente aí, Ubirajara, por isso que a gente até criou no Brasil o Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas, justamente com esse propósito, não é? De defender as constelações e também de cuidar para que a sua qualidade seja realmente excelente. Não é que as pessoas fiquem seguras ao procurarem um trabalho de constelação. Então, nós criamos o centro, tem vários departamentos, não é? A ideia é contribuir para essa excelência desse trabalho tão impactante na vida das pessoas, que são as constelações familiares. E tem trazido, né, vários eventos, né? Tivemos recentemente, né, está fazendo, né, uma sequência, Jacob Schneider, né, muito bom, né? Então, assim, trazendo muito conteúdo significativo para todos nós. Mas, Dagmar, então, hoje, no nosso segundo encontro, nós gostaríamos de falar um pouquinho do livro, né? Dessa temática, né? Constelação, as constelações na medicina. Celso está colocando aí para a gente o livro e tal. Antes de falar assim, tem 3 situações aqui que talvez você possa nos trazer uma ilustração, porque são situações práticas, né? Mas você, assim, dá um panorama, assim, no mundo, né? Em relação ao que a medicina tem trabalhado em relação à constelação, né? Para quem não tem acompanhado, não tem esse entendimento. E depois a gente traz aqui 3 situações que o seu livro aborda, né? São muitas situações, né? Uma temática bastante enriquecedora. Então, nós gostaríamos assim de falar, nós estamos no mês de outubro, na Outubro Rosa, a recidiva de câncer de mama. Depois podemos falar um pouquinho, né? Crianças com transtorno de atenção e hiperatividade, e falando também as pessoas o caso que você traz aqui, das constelações nos casos de pessoas que usam de forma abusiva a questão de substâncias psicoativas. Então, você faria um panorama do que a medicina está acolhendo nesse movimento, quem sabe assim, né? Que a constelação está no jurídico, que é, nossa, muita coisa acompanhando, então tem muito programa para a gente fazer aí. Inclusive tivemos, né, com algumas colaboradoras, né, suas alunas, inclusive aqui, com a Fabíola também, com outra colega que esteve aqui anteriormente, né? Mas hoje a gente queria focar nas constelações na medicina. O que você pode nos trazer de informação embasada? Lembrando que você é uma médica com formação em psiquiatria, homeopata, tem uma ampla formação, então a gente sente-se muito seguro ao ouvi-la, né?
Porque quando às vezes a pessoa não é muito da área, a gente fica assim, não, mas você é médica, né? Então você poderia falar para a gente como é que está sendo esse movimento já de muito tempo, né? Na medicina com a constelação familiar. Então, Ubirajara, no campo da medicina, na questão de sintomas e doenças, talvez seja uma das áreas onde as constelações familiares mais cresceram no mundo inteiro. São muitos estudos, né, são muitas experiências que estão sendo agora evidenciadas, inclusive através de artigos científicos, através de estudos, não é? Inclusive na área da psiquiatria, uma das áreas que tem mais estudos sobre as constelações, não é? Impactando a vida das pessoas, e no campo da medicina na questão dos transtornos psiquiátricos. Interessante, tem muito estudo sobre isso. Bom, eu tive assim o privilégio, né, a honra de participar da primeiro estudo multicêntrico sobre sintomas, doenças e constelações. Esse estudo foi conduzido pelo Dr. Gunther Weber, médico, psiquiatra e professor da Universidade de Heidelberg, não é? E Dr. Gunther Weber foi um dos meus grandes mestres nesse campo das constelações, e ele me escolheu, me pediu que eu coordenasse uma equipe brasileira de um estudo multicêntrico envolvendo 7 países. E então isso aconteceu nos anos 2005, 2006, e durante 5 anos nós estudamos muito sobre essa temática. Como conduzir uma constelação quando a questão que o cliente e o paciente lhe traz é um sintoma ou uma doença. E como eu, por ser médica e por atender muitas pessoas com essa temática, eu acabei reunindo um material que eu julguei interessante, comecei a refletir. Muitos desses pacientes eu segui acompanhando porque eles já eram pacientes meus, seja da psicoterapia, seja da própria medicina, da psiquiatria, da homeopatia, e eu acabei escrevendo, então, esse livro que está aí, que você colocou, As Constelações Familiares na Medicina. O livro é fruto desse estudo, fruto dessa experiência de mais de 20 anos acompanhando pessoas usando essa abordagem como complementar, não é? As constelações, elas vêm como uma medicina complementar, não é, o restante da medicina. Não é que as constelações possam substituir a própria psicoterapia ou possa substituir a medicina, a psiquiatria, não. Mas as constelações são, sim, uma medicina complementar importantíssima, trazendo muitas vezes alívio e muitas vezes cura em situações onde outras áreas da medicina têm dificuldade, não é? Então, esse livro, ele traz uma série de experiências. Você citou algumas aí, eu já vou entrar nelas. Bom, Celso, bota o livro, por gentileza. Então, você vai citar um dos casos que você descreve aqui, que são muito, olha, é um livro muito enriquecedor. Você pediu que eu citasse um caso você falou de recidiva de câncer de mama, recidiva de câncer de mama. Tá. Olha, e depois a hiperatividade, depois transtornos mentais e álcool, transtornos mentais e a dependência química, né? Nos casos de pacientes com câncer, nós temos observado que as constelações, elas ajudam em várias etapas. Elas ajudam quando o diagnóstico é feito, elas ajudam fazendo com que a pessoa acolha aquele sintoma, aquela doença, com mais serenidade, não é? Com que ela compreenda, inclusive, o impacto que aquela doença pode ter, não só no sentido negativo de trazer dor, sofrimento, não é? Mas também nas oportunidades que muitas vezes nós sabemos a doença se apresenta para a nossa vida, não é? Muitas vezes aquele câncer é algo
que traz um esclarecimento sobre um relacionamento, uma simbiose, uma relação familiar. Aquele câncer traz um alerta para a vida nossa, né? A gente, quando tem um câncer, e eu posso falar disso, porque eu tive, né, um câncer de mama alguns anos atrás, e graças a Deus fiz todo o tratamento, e tratei com a medicina tradicional e com a medicina complementar, com homeopatia, com constelação, e agora acompanho, estou muito bem, mas foi Graças a Deus. mas foi uma virada de chave na minha vida, porque me fez entrar em contato com a minha realidade, me fez entrar em contato com o cuidado que eu preciso ter mais com a minha vida, com o corpo, não é? Me fez perder menos tempo, deixar de procrastinar muitas coisas, porque a gente, diante de uma doença dessas, a gente se depara com a perspectiva, inclusive, da morte, do desencarne. E isso é algo que mexe muito com a gente. É uma oportunidade que a vida nos dá, de uma cura mais profunda. E eu cito, sim, no livro, alguns episódios, algumas situações. Eu me lembro de uma, eu não sei se você está se referindo a essa, Ubirajara, mas eu me lembro perfeitamente de uma mulher que veio a partir de uma recidiva desse câncer e que ela estava muito revoltada, né? Ela estava muito revoltada, ela não queria nem olhar muito para isso, ela estava se sentindo traída até pela vida, por Deus, como que ela estava novamente adoecida daquela forma, ela não queria olhar para a doença. E ela veio fazer uma constelação trazida principalmente por familiares, né? Principalmente uma filha. E quando ela veio, que eu conversei um pouco com ela, eu pedi que ela escolhesse uma representante para ela e um representante para o câncer dela. O que era o câncer dela? O eu dela adoecido com câncer. E esse outro eu, que nós sabemos, né, vamos chamar o nosso eu real, o nosso self, que ele não é doente, né? Então eu pedi que ela chamasse duas representantes. E quando a representante da doença olhou para ela e olhou de uma forma afetuosa, amorosa, a representante dela, digamos, do eu real dela, virava as costas e não queria olhar para aquele câncer, não queria olhar para aquele eu. E nesse momento eu percebi que estava presente ali a filha, e a filha ficou muito triste de ver aquela situação. Eu, então, pedi que essa paciente, essa cliente, escolhesse um representante para aquela filha dela. Ela escolheu a representante para a filha, e a representante da filha olhava para o câncer e dizia assim: eu olho para ele no seu lugar, minha querida mãe, eu olho por você. Aquilo foi muito impactante, porque muitas vezes os nossos filhos estão olhando para situações que nós nos recusamos a olhar, a enfrentar, a acolher, não é? Como, por exemplo, uma doença dessa. É preciso que nós olhemos para aquilo, né? Não é por acaso que veio aquela doença. E se você não olha, se você não enfrenta no sentido de reconhecer e de buscar, inclusive, um tratamento e uma cura, não é? Você não está aproveitando a oportunidade que a vida está lhe dando. E provavelmente você vai caminhar para um desfecho pior do que se você olhasse para aquela situação. E pior, muitas vezes um filho nosso faz isso no nosso lugar. Eu encontro isso em crianças com déficit de atenção, que a mãe está num movimento em direção ao morrer, num pensamento em suicídio, sem procurar ajuda psiquiátrica, e essa criança fica desesperada tentando chamar a atenção da mãe, rodando em torno da mãe, puxando a mãe, e essa criança não pode prestar atenção na aula, não pode brincar tranquilamente com seus amigos, porque ela quer impedir que a mãe cometa aquele ato. Essa simbiose, essa lealdade invisível àquela mãe que as constelações vêm revelando com tanta clareza. Essa paciente do caso do câncer,
quando ela viu que a filha olhava para o câncer e aquilo mostrando que, inclusive, essa filha poderia ela mesma desenvolver uma doença, numa forma de cuidar da mãe, de fazer aquilo no lugar da mãe, como uma lealdade à mãe. Nós sabemos que isso acontece com os seres humanos. Naquele momento, a representante dela olhou para a doença e disse: minha filha, deixa que eu olho. Você não precisa fazer isso por mim. Este câncer é meu e eu vou olhar para ele. E olhar para aquele câncer é aceitar que ele esteja ali e procurar ajuda. E procurar ajuda em todos os sentidos. Ajuda espiritual, ajuda clínica, ajuda médica, não é? Com a medicina alternativa também, etc. Então, aqui tem 2 exemplos que estão no livro, e também o Birajara tem uma história que eu conto aqui no livro, que é uma das mais impactantes da minha vida, que eu não estava como uma consteladora, eu era uma representante na constelação. Todos que estão nos ouvindo aqui, eu acredito que a maioria conhece as constelações, e as constelações você tem, então, um representante para o cliente, para a doença, para o familiar, para a mãe, para o pai. E você, enquanto representante, né? Para o sintoma. Isso. E você, como um representante, você entra em contato com um campo de informações e você sabe, né, Birajara, isso é muito terapêutico também para nós, para quem é representante. Porque nada é por acaso, você entra naquele lugar como que sendo chamado por um campo, e você trabalha questões suas ali também. Uma certa vez, e eu descrevo esse caso no livro, eu fui chamada para ser representante do destino de uma paciente com um câncer terminal, um câncer na face, conduzida por esse meu grande mestre e amigo Gunther Weber, aqui no Brasil, no curso que ele dava aqui no Brasil. Eu entrei nessa constelação representando, então, o destino dessa paciente. E enquanto representante do destino, eu sentia que eu deveria fazer um movimento de reverência, ir até o chão, recolher algo ali no chão, ou alguém que eu trazia até o meu coração, e depois eu levava aqui para o meu rosto, justamente no local onde estava o tumor daquela paciente. Foi uma experiência tão rica, foi uma constelação onde o terapeuta Gunther Weber, ele colocou uma representante para a cliente, uma representante para o destino, para a vida e para a morte. E essa constelação foi um verdadeiro balé maravilhoso, com todos esses elementos envolvendo a história daquela mulher. E qual era a questão da mulher? Ela estava num câncer muito avançado, sem possibilidade de reversão, de cura, e ela se recusava a aceitar aquilo. Ela se recusava a morrer em paz. Ela tinha que fazer um inventário e ela se recusava a fazer esse inventário. E ela tinha muitas dores e sofria muito, muito revoltada. Afastou-se da religião, afastou-se de Deus e foi tomada por aquela dor, aquela revolta com relação àquele câncer. O que aconteceu depois dessa constelação? Essa mulher foi ficando cada vez mais serena, mais tranquila, as dores diminuíram, ela resolveu fazer o testamento que ela devia fazer, e cerca de 15 a 20 dias depois, ela fez a passagem dela em paz, reconciliando com todas as pessoas que ela precisava e queria reconciliar. Então, a constelação também pode ajudar nesse momento, no momento da passagem. Nós sabemos o quanto é doloroso uma passagem, um desencarne preenchido por esse sentimento de revolta, de não aceitação, o quanto isso impacta a nossa vida, inclusive pós-morte, não é verdade, Birajara? É verdade. Agora, sim, esse exemplo que você trouxe, né, a gente pode linkar com o que você falou no nosso primeiro encontro sobre as ordens do amor, a questão da hierarquia, né? Porque aí a filha queria assumir o papel da mãe, né? E a mãe disse, não, isso é comigo. Exato. Porque é importante, né, a gente perceber isso, e aí já fazer um link também com o caso da hiperatividade da criança hiperativa, né?
que você cita também no livro, né? A gente Sim, sabe, mesmo nas abordagens um pouco mais tradicionais ou conservadoras, nessa questão da família, né? Mostra ali que muitas vezes a criança, né, é um sintoma do sistema, né? Aí você poderia exato, explorar um pouquinho mais, porque esse caso também mostra, né, onde muitas vezes, né, equivocadamente, os pais delegam para a criança, para o filho, um papel que não é dele, né? exato, exato. Isso acontece muito, não é? Isso acontece muito. E o filho quer cuidar da mãe, cuidar do pai. Isso é uma desordem, porque os filhos não dão conta de cuidar dos pais. É óbvio que numa situação onde os pais estão adoecidos, doentes, idosos, não é? Os filhos podem e devem sim cuidar dos pais. Mas numa situação de muito respeito, muitas vezes há um desrespeito nesse cuidar do pai mais velho, né? Verdade, é. Uhum. Mas o filho pequeno, ele não tem como cuidar da mãe ou do pai. E muitas vezes aquela mãe, aquele pai que se comportam como crianças, como uma mãe menina, um pai menino, aqueles pais que não tomaram aqui atrás dos seus pais, que não honraram os seus pais e que permanecem com esse eu da criança muitas vezes ferida, atuando como maestro, não é, dessa orquestra, como diz o grande Roberto Assagioli. Qualquer dia eu quero que você me chame para a gente falar sobre a psicossíntese de Ah, Roberto sim, sim. Assagioli. Eu posso dizer o quê? Que eu, desde a formação, né, recentemente que eu fui terminar o livro, mas o livro é uma riqueza. E depois eu percebi, eu identifiquei, né, possivelmente você tem essas referências também. Eu estava relendo o livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, e quando ela faz a introdução, ela menciona o Roberto Assagioli. Roberto Olha só, Joana de Assagioli Ângeles, é ela, o, ela menciona. ele é o grande mestre de Joana de Ângeles. Olha só, que eu não sabia, tá vendo? Que Ele que fantástico, né? orienta toda essa série de Olha, que fantástico. é Vamos sim fantástico. combinar um dia para a gente falar aí depois do evento, né, que vai ter, Vamos, a vamos. respeito da psicossíntese, que é fabulosa realmente, e dá um instrumental, um entendimento, né, muito rico. Realmente é um livro assim fabuloso, Muito muito bom. rico. E a gente estava falando então dessas crianças, Aham. não é, que estão ali nessa inversão, nessa desordem, não é, desses pais que acabam sobrecarregando seus filhos. O pai e a mãe, por exemplo, Birajara, que coloca os filhos no meio da briga do casal, ou que vão É tirar a opinião péssimo, né? dos filhos. É muito Aham. comum. A mãe procura Uhum. a filha adolescente e fala: o que você acha? Você acha que eu deveria me separar do seu pai? Ou Uhum. aquele pai que chega para o filho ou a filha e condena a mãe e tenta jogar os filhos contra a mãe. Isso é uma grande desordem. Bert Hellinger fala muito sério sobre isso. Então, o que eu tenho de experiência na minha prática, não é, com as constelações e os transtornos psíquicos, principalmente com criança, é essa simbiose na relação dos filhos com os pais. Isso é muito frequente. Tem história de um menino hiperativo, ele chegou, eu achei que ele ia destruir o meu consultório, não é? E, aliás, o salão lá onde eu estava atendendo, do lado do meu consultório, e ele subia em cima das coisas, pegava o microfone, e foi difícil, a mãe quase não conseguiu ficar com ele lá, mas eu tive muita paciência, porque eu tive uma grande compaixão para com aquela criança e para aquela mãe, uma mãe nova, inclusive. E o que eu resolvi fazer? Resolvi começar a constelação com o menino lá, quebrando o consultório do jeito que ele estava. Claro, contei um pouquinho. Começamos a constelação. Pedi que ela colocasse um representante para o menino, o filho, e um representante para o sintoma do filho e uma representante para ela. E os representantes foram colocados. Imediatamente, o representante da criança ficava girando em torno da mãe, andando como girando, um peão girando em torno da mãe. Fantástico. E naquele momento, o menino que estava lá, muito agitado, serenou,
se Olha aproximou, só. ficou muito perturbado com aquela imagem, Uhum. sentou no colo da mãe. Você já viu quando a criança vem e põe as pernas aqui no seu colo e segura seu rosto? O menino entrou assim dentro da mãe, segurou o rosto dela para que ela não visse aquilo. E aí eu perguntei para o representante do menino: o que está acontecendo com você? Ele disse assim: eu preciso chamar a atenção da minha mãe. Eu estou muito preocupado com ela. Olha só que fantástico. O menino calmo, mas calmo no sentido assim, quieto, mas tenso, segurando para que a mãe não olhasse. E aí eu fui até o lugar onde estava ali do meu lado a mãe e o menino, e eu pedi que a mãe olhasse para o menino e falasse para ele: meu querido filho, pode deixar que eu cuido de mim. Eu fico na vida. Você não precisa se preocupar comigo. Porque essa era a fala que a representante tinha dito. A representante olhava para o chão e eu perguntei o que acontecia, o que estava acontecendo. Ela dizia: eu olho para a morte. Eu quero morrer. Quer dizer, essa mulher, essa jovem mãe, ela estava num quadro depressivo já há algum tempo. E ela cuidava praticamente sozinha desse filho. E ela não compartilhava com ninguém a depressão dela. Naquele momento, ela percebeu o quanto ela precisava se cuidar. Eu, então, a encaminhei para um médico psiquiatra, encaminhei até para um colega, e disse para ela que ela precisava muito se tratar, que assim ela iria ajudar o filho, porque o filho estava desatento, não era do nada, é que o filho queria evitar que a mãe cometesse o suicídio. Então, isso é um caso que eu cito no livro aqui, mas eu tenho atendido vários casos. Inclusive, no momento, Birajara, eu fui contratada, eu já trabalhei 10 anos nesse hospital, é o Hospital Espírita Eurípides Barçanufo, aqui em Goiânia, e é um hospital, inclusive, que foi construído pelos meus pais, lá atrás, e meu pai era o presidente da Federação Espírita aqui de Goiás, e ele construiu, junto com minha mãe, esse hospital filantrópico espírita. Meu irmão é o atual diretor do hospital. Eu agora voltei para o hospital enquanto médica homeopata, e eu faço homeopatia na psiquiatria e constelações familiares. Olha, que fantástico, que bacana, muito bom. Nessa quarta-feira eu atendi lá alguns casos com constelação, e os resultados são incríveis, são muito bons. Muito bom, estou muito feliz com esse trabalho lá. Que bom. Então, você que está aqui, nós estamos terminando já o nosso segundo encontro. Passa muito rápido, né? Passou assim, rapidinho, né? Passa rápido. Nós estamos aqui conversando. Você falou da dependência química, a gente pode depois até fazer um programa sobre isso, mas a dependência química é sistêmica. Ela tem muito de simbiose, ela tem muito de vínculo simbiótico com a mãe, ela tem muito de querer honrar o pai, repetir o padrão do pai. As constelações podem ajudar muito, muito. Com certeza. E é o objeto de trabalho do polo lá de Itaguaí, né? Que fica lá em Itaguaí, que se originou lá no Samaritano. Sim. Casa onde teve esse início, né? Então, nós semanalmente estamos lá nesse propósito de estudo, né? E vamos aprofundar, e vai ser muito bom você aprofundar isso para a gente e abordar essa questão na visão sistêmica, né? Então, Dagmar, nós estamos assim encantados, né? Por tanta amplitude, né? Dessa questão que envolve, né? Você falou aí da recidiva do câncer, da paciente, da vivência como você teve enquanto representante, questão da hiperatividade também. Então, assim, é um livro bastante enriquecedor, quem não teve pode adquirir, né? E vai estar lá no evento, né? Falando mais um pouquinho aqui do evento de 15 de novembro. Vou pedir o Celso para colocar mais uma vezinha aí o cartaz do evento, para que a gente possa estar concluindo agora
Mais uma chamadinha, Dagmar, para esse evento, né, que está chegando próximo de acontecer, e de tudo um pouco que a gente viu aqui, a gente vai ver lá, muito interessante, como você sugeriu no primeiro encontro, né, cada um vai fazer assim, um roteiro da sua vida, etc. São práticas assim, diferenciadas, né, articulando a arte, né, vai ser realmente fantástico, como atriz profissional e como uma roteirista profissional do seriado Uma Nova Mulher. Então, Até, fica aí para gente falar um pouquinho. Eu queria lhe dizer o seguinte, eu conversei com a Ingra, que é atriz e consteladora, que está comigo nessa organização desse workshop com a Nura Nevencity, a roteirista super premiada da série da Netflix, que se chama Uma Nova Mulher, que traz as constelações, não é, para todo o cenário e a história. E sabe, Ubirajara, eu gostaria de oferecer um desconto para aqueles que estão aqui com você no seu que beleza. Programa. Isso bacana. É possível, eu já havia conversado com a Ingra, é possível sim um bônus de desconto de 30% para quem está Olha, que bacana. Aqui, ligado a você. Aí eu só pediria que a pessoa ela vai entrar no Simpla, que é essa plataforma de comprar ingressos, não é? Sim. E quando ela entra no Simpla, ela joga lá Constelação em Cena, é o nome do evento no Rio de Janeiro. E lá vai perguntar se ela tem algum bônus. E ela pode dizer que ela tem o bônus, que é bônus, como é que é, Bira, que eu mandei para você? Bônus Dagmar. Eu tenho que ver depois a gente coloca lá depois, podemos colocar. Isso. Você vai colocar aí para o pessoal saber como é, tá? Eu tenho ele aqui e é só você escrever assim, cupom Rede Dagmar 30. 30 porque é 30% de desconto. Cupom Rede Dagmar 30, porque no Simpla você entra, ele pergunta, você tem cupom de desconto? Aí você pode dizer, tenho. O meu cupom é Rede Dagmar 30. Aí você tem o desconto. Então tá. Eu acho que o Celso vai conseguir colocar isso pra gente. Ele até colocou, quando você estava pesquisando, ele botou aí o cartaz do seriado, Uma Nova Mulher, segunda temporada. Segunda temporada tá lindíssima. Tá muito bonito realmente, né? E aí, Celso, você consegue colocar aí pra gente, até, Dagmar, fala o seu Instagram, é Dagmar Ramos Dagmar Oficial, Ramos, né? Oficial, é o meu Oficial. Instagram. Ele vai colocar, depois vai colocar pra gente, na edição, e botar essa informação que você passou em relação ao desconto. Aí eu passo para ele, aí na edição ele coloca embaixo a chamada do cartaz, tá bom? Tá bom, tá ótimo, Birajara. Então, eu te agradeço muito, né? E vamos marcar outro encontro, para que a gente possa aprofundar a questão da psicossíntese, né? Agradecendo mais uma vez a sua participação, a participação aqui dos nossos internautas, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Não temos como dimensionar o nosso agradecimento. Então, fica aí para você dar um até logo para o nosso próximo encontro aí que a gente vai agendar para frente. Nós ainda estamos num desequilíbrio, porque o que vocês dão é muito. Isso que a gente dá uns minutinhos falando aqui é muito pouco. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam, Birajara, com o MAP. E estou muito honrada de estar aqui, muito feliz. Nós também estamos muito honrados e felizes por ter você aqui com a gente, expandindo essa nossa reflexão. Ok? Então, um abraço, até a próxima, Dagmar. Até. Muita paz, paz e luz, paz e bem. Um abração. Fique com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.